Sua Excelência dispõe de 8 minutos na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nessa semana a Câmara aprovou o projeto Ficha Limpa. Porque pode ser prefeitura, pode ser... Quero declarar aqui no plenário e para a população brasileira que a participação da base do governo foi fundamental, tanto para dar urgência para o projeto, como para garantir a aprovação aqui no plenário. Não sei por que os órgãos de comunicação não divulgaram, mas os partidos que mais deram votos para a aprovação os partidos que mais deram votos para a aprovação desse projeto foi o PT, o PMDB, os partidos da base, também a oposição. O relatório foi feito pelo deputado Zé Eduardo Martins Cardoso, do PT. Essa discussão da definição do perfil dos candidatos ou de quem deve ser candidato é uma discussão correta e tem a ver com o aprofundamento da democracia brasileira. E aqui eu quero fazer uma ligação com o que está acontecendo nos últimos 8 anos de Brasil. O Brasil aprofunda a passos largos a nossa democracia. E o presidente Lula teve um papel fundamental. Foi o governo do presidente Lula, o presidente Lula, que mandou aqui para casa e que já aprovamos o projeto de acesso à informação. Todo cidadão brasileiro que quiser uma informação sobre o governo, depois desse projeto terminar de tramitar no Senado e ser sancionado, pode ter essa informação num tempo recorde. Mais do que isso, os documentos que eram sigilosos por tempo indeterminado vão ter um prazo de apenas 25 anos. E o deputado José Genuíno Neto foi o relator desse projeto. Ajudou a elaboração desse projeto e a votação junto com o deputado Mendes, do PMDB. Discutimos nesse aprofundamento da democracia brasileira, de forma apaixonada até há 2 anos, o problema da reeleição presidencial. Vivíamos uma época que o Uribe queria se reeleger e atropelava a Constituição, Uribe lá na Colômbia. O Chaves já tinha conseguido uma reeleição no cargo. E aqui no Brasil, o presidente Lula deu exemplo, diferente do exemplo anterior, que não se muda a regra do jogo durante o jogo. O presidente Lula tem 80% de aprovação. O povo brasileiro gosta, ama e apoia o governo Lula. E nós, naquele momento, demos um exemplo importante para o aprofundamento da democracia brasileira, de não termos permitido, e ele teve um papel especial, não termos permitido a reeleição, a possibilidade de ter reeleição. Foi o deputado Zé Genuíno que foi o relator na CCJ. Eu levantei todos esses exemplos de democracia para discutir um tema que teve em debate recentemente, que foi o tema da unidade do país. O Brasil demonstrou uma unidade imensa. Tem as greves, tem as lutas operárias, tem os movimentos sociais, tem o MST e tem o governo. Tem a democracia, tem a relação social e, fundamentalmente, ao mesmo tempo que nós geramos desenvolvimento, distribuímos renda e criamos empregos, o Brasil hoje deve ser o país que tem o menor índice de desemprego no mundo. Nós aprofundamos a democracia brasileira. É assim que constrói a unidade nacional. E esse tipo de governo
que foi e que é comandado pelo presidente Lula, que teve como coordenadora principal a ex-ministra Dilma Rousseff. É esse tipo de governo que o Brasil precisa, que aprofunda a democracia, que ganha importância política e importância econômica no exterior e que faz a democracia econômica e social. Os pobres ganharam muito mais do que tinham no passado. Foram mais de 20 milhões de pessoas que ascenderam socialmente com os programas de distribuição de renda, mas fundamentalmente com a política de criação de empregos. Nós conseguimos, mesmo com a crise internacional, a crise maior que o Brasil que o mundo viveu, que foi a de 2009, mesmo com aquela crise que começou com a quebra do Lehman Brothers em 2008, nós tivemos aqui no Brasil uma passagem que, como disse o presidente Lula, que não foi um furacão, foi uma marolinha, mas foi uma marolinha por conta das políticas do governo. Mesmo com a crise que agora a Europa está vivendo, o nosso governo deixa claro para o povo brasileiro que não temos do que temer. O Brasil está no caminho certo, ao mesmo tempo que tem crescimento econômico, poucas vezes visto no passado, tem distribuição de renda, tem criação de empregos e tem aprofundamento de democracia. Somente um líder estadista na condução do Estado brasileiro, um povo como o povo brasileiro e as instituições funcionando como funciona no país, nós conseguiríamos todas as façanhas que conseguimos. É preciso afirmar a unidade nacional e afirmamos essa unidade nacional durante o governo Lula. Então, aqueles que falaram de divisão, que a cada balanço internacional ameaça o Brasil com crise, vi aqui os discursos da oposição no começo da crise de 2008. Todos podem ler. Parecia que era uma catástrofe, mas o Brasil tinha unidade e tinha uma liderança que podia conduzir o país para onde conduzimos. Para o caminho da vitória, para o caminho do desenvolvimento econômico, da distribuição de renda, criação de empregos e aprofundamento da democracia. E por isso, nesse ano de 2010, o povo vai poder fazer boas escolhas para obter as grandes conquistas e continuar obtendo as grandes conquistas que o Brasil vem tendo ao longo desses 8 anos. Obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras deputados.